Ei, Débora, o pessoal só pediu para você repetir por que você saiu da Cacicó. Porque travou. Tava travando, né? Então, é como eu tava falando, Rick, galera linda. Ô, gente, é muito prazeroso estar aqui podendo falar com você, Que viu? massa. Eu acredito que chega uma etapa na vida de qualquer pessoa que você precisa pesar certas coisas. Para quem me conhece mais a fundo, sabe o quanto eu sou mãezona. Então, assim, no primeiro DVD eu estava grávida do meu primeiro filho, né, do Cauã, e viajei com ele até os 5 anos de idade. E na época que eu saí da banda, eu engravidei do meu segundo filho, que é o meu Vitinho, né, que trouxe vitória, muita vitória para minha vida, para minha casa. E chegou um determinado momento que muita coisa pesou na minha vida, assim. Eu comecei a balancear muitas coisas. Quem trabalha com banda sabe que a gente não tem uma rotina. E eu acredito, por eu não, eu ser muito mãezona, eu sou muito assim emotiva. Então, eu tive que deixar meus filhos alguns momentos. Eu viajei com o Cauã, chegou um certo período que o Cauã precisava de uma estabilidade maior, e eu tinha que meio que escolher também Sim, deixar meu filho e continuar vivendo aquilo, ou ficar com ele, dar esse suporte para ele mais de perto. Não que seja errado, talvez quem faça, tá? Quero que esteja bem claro a respeito disso. Mas é muito uma opinião pessoal minha, talvez por uma vivência na minha infância, meus pais se separaram muito cedo, então talvez eu tive um pouco da ausência do meu pai, e eu gostaria de suprir isso na vida dos meus filhos. Essa foi um dos motivos. Outro motivo, quando eu engravidei do Vitor, eu vim ganhar ele aqui em Goiânia, porque minha mãe já morava aqui, então eu quis ficar perto no colinho de mãe, né? Que eu acredito que todo mundo busca isso. sim. Trabalhei até o 8º mês, assim como foi do Cauã também. Quem lembra, eu fazia aquelas carregadas grávidas de 8 meses, e o povo Nossa. falava que eu era louca. Então, assim, eu trabalhei sempre bastante. Mas a partir do momento que meus filhos nasceram, uma chave mudou. Então, assim, talvez o sucesso. E na verdade, Rick, assim, é algo que talvez eu acho que eu nunca falei aqui em redes sociais. O sucesso, ele nunca foi uma coisa que brilhou muito na minha vida como evidência. Sim, Tanto é que, justamente quando eu recebi o convite da Cacicó, cantar para mim sempre foi por amor, por diversão, por algo que, por ser minha essência. Então, sim. assim, não foi difícil também sair e falar assim, não, agora eu vou dar uma estabilidade maior para minha família, para os meus filhos. Então, a decisão de sair foi tudo isso. Quando eu vim para Goiânia ganhar meu filho, eu visitei uma igreja aqui, que é a igreja que eu congrego atualmente, né, que é a Igreja de Deus do Jardim América. Inclusive perguntaram aí onde fica, né? Só colocar Igreja de Deus, Jardim América, que vai aparecer o endereço. Quem mora em Goiânia está super convidado. Todos os domingos eu não falto muito, tô lá, né? Vai ser um prazer receber vocês lá. Então eu fui nessa igreja, inclusive ela era bem pequenininha, e Deus foi trabalhando no meu coração de uma forma sobrenatural. Na minha adolescência eu já tinha sido cristã, inclusive saí de louvar na igreja para poder cantar na Cacicó. Então bateu aquela saudade mesmo de louvar, de cantar para Deus, de entregar a minha família, minha vida. Foi a junção de coisas que Sim. me fez tomar a decisão de sair da banda. Eu percebi um dia que tinha uma viagem e tinha um encontro na igreja, ia ter um evento na igreja, e chocou com a data do show. E eu lembro que eu chorei muito, que eu queria muito ir para esse encontro lá na igreja. E foi o dia que pesou no meu coração, que eu falei, não, peraí, eu acho que meu coração já não está mais pendendo para aquilo, né? Para estar viajando, para estar nessa vida de banda. E eu falei, eu não, eu queria uma estabilidade maior para minha família, uma vida mais próxima, assim, de poder cantar para o Senhor, não que eu não pudesse antes, mas de ter uma vida mais assídua com Deus, né? Sim. Então, assim, eu senti essa necessidade, esse desejo, e aconteceu. E meus pastores me abraçaram e cuidaram de mim, do Júnior. Tanto é que nunca foi imposto isso para mim, é uma coisa que eu sempre falo.
Nunca chegaram para mim dizendo assim, ó, ou você sai ou você fica na igreja. Nunca houve isso, gente. Na verdade, acredito que quando a gente conhece a palavra e profundamente o Senhor, existem princípios dentro de cada um de nós, Sim, claro. né? E é relacionado a caráter, aquilo que você acredita, respeito à crença de qualquer pessoa, mas a respeito do meu princípio era viver exclusivamente para o Senhor, de falar, não, Deus, eu entrego a minha vida, minha família, problemas pessoais também, me fizeram também tomar essa decisão. Então, assim, foi uma série de coisas, não foi uma coisa unicamente que me fez tomar a decisão de sair da banda Cacifó. Ô, Débora, você é paraense mesmo? Eu só metade. Eu sou goiana. Você é de Eu sou Goiânia. goiana. Eu nasci em Anápolis, eu sou anapolina. Só que a metade do coração é paraense, porque eu cresci no Pará, né? Sim. Na região do sul do Pará, ali, Xinguara. Então, assim, Nossa. Sabe agora que já o Juninho não é paraense. você falando em Goiânia, sabe que eu tá me despertando uma vontade de um tempo para cá, muito grande de morar em Goiânia? Eu gosto desse lugar. Ô, coisa boa! Venha, venha, minha casa aqui tá de portas abertas, viu, para você. Eu vou aí visitar vocês aí e eu tô querendo mudar para Nossa, aí. coisa Eu boa. gosto daí. Inclusive, tem uma situação que eu passei na banda quando eu entrei. O pessoal, uma época, pediram minha cabeça para me tirar da banda logo quando eu entrei. Porque eu tinha sotaque demais. Eu até falei com você de sotaque. Gente, eu sou apaixonada no sotaque pernambucano, no sotaque, eu pego muito fácil. E eu cresci falando porta, carne, sempre puxando o R, meio goianês mesmo. Então, quando eu cantava as músicas ou falava no palco, eu falava bem goianês. E aí, um dia o Adriano, que era produtor da banda, chegou para mim e falou, Débora, é o seguinte, estão pedindo sua cabeça, porque disseram que você não é cantora para a banda Cacicó, porque disseram que você é cantora sertaneja. Tinha, tinha esse preconceito mesmo com as bandas paraenses, os músicos, né? O Charlie Silva até comentou na entrevista comigo que o pessoal da Loirinha na época não aceitavam a Joelma Mota por ela ser pernambucana. Então, Sim, e eles por queriam muito relação a sotaque. a sotaque. Sim, isso É um mesmo. preconceito. Então, assim, e o Adriano, com muito amor, assim, o Adriano foi um cara assim que, meu Deus, que sempre me ajudou muito. O Adriano, Fabrício, Isaías, Suelen, não, todos. E o Adriano chegou para mim, mas o Adriano em especial, porque ele era o produtor da banda. Então, Sim. assim, ele chegou para mim e falou, Débora, estão pedindo sua cabeça, então, assim, eu vou te dar 3 meses para você melhorar. Tô pedindo a Eu falei, cabeça, é ótimo. Deus, 3 meses para você melhorar. Mas isso é muito bom, sabia? Eu acredito que tudo na vida da gente, quando é determinado algo assim, você precisa dar o seu melhor e você tem a aprender todos os Sim. dias, né? Hoje, no meu trabalho, tudo que eu faço, eu sempre quero aprender. E nessa época, ao invés de abaixar minha cabeça, de desistir, pelo contrário, eu sempre tive muita dificuldade para falar. Gente, eu falava assim, a Suelen sabe, a Suelen era dançarina, a Suelen, gente, eu tenho uma gratidão muito grande, porque a Suelen perdia horas comigo para ensaiar a fala no show, porque eu tinha muita dificuldade para falar. Tanto é que na música Sozinha Estou, era todo show, eu falava a mesma coisa. Cara, esse E negócio de... agora? Aí eu falava, e agora você vai entrar no mundo da música, onde você vai dançar, você vai cantar e se apaixonar. Eu acho que o povo falava assim, ela não fala outra coisa mais. Sim. E aí eu ensaiava o que eu ia falar. E ela começou a me ajudar nesse processo também. Na verdade, muita gente me ajudou. Eu começava a cantar, falar na frente do espelho. Eu tinha 3 meses. Então eu comecei a viver isso. E uma coisa que despertou em mim foi a dança. Porque antes de sonhar em cantar, para quem não sabe, eu tinha o sonho de ser dançarina do Tchan. Eu dançava. Eu achava que eu não ia ser cantora, eu achava que eu ia ser dançarina, gente. Então, assim, eu tinha muito desejo de dançar e sempre gostei muito. E aí o Ailton, como nosso coreógrafo, assim, meu Deus, o Ailton, eu sou fã demais dele.
E o Ailton sempre fazendo as coreografias massa. Eu comecei a ir para os ensaios dos dançarinos, porque tinha os ensaios dos cantores, né? Quando Sim. ele marcava com os cantores e marcava com os dançarinos. E eu pedia, eu falava, Ailton, por favor, deixa eu ir, porque eu gosto de ver. Você não precisa me ensinar nada, eu só vou ficar lá no cantinho dançando também. E eu acabava pegando os passos junto com as meninas. Não da mesma forma, porque elas arrasavam, né? Mas então, aí começou a surgir também a ideia de dançar e cantar todas as músicas, que era uma característica que eu tinha muito forte em relação a carregadas. E o Ailton começou a aproveitar essa paixão minha pela dança, fazendo, Débora, você tem coragem de fazer assim? Eu morri de medo, mas eu meti a cara e comecei a fazer carregadas e dançar. Então, assim, foi uma característica também que alavancou muito ali no começo. E nesses 3 meses, inclusive, foi muito lindo também, depois desses 3 meses, os próprios meninos músicos, meus amigos demais, que pediram minha cabeça, chegaram para mim e falaram, Débora, eu fui um que pedi sua cabeça, mas hoje eu admiro o seu trabalho e quero que você permaneça. E para mim foi uma vitória muito grande. Eu lembro que um dia o Isaías chegou para mim. Tá bom, o coração acelerou aqui agora. Mundo que é Calypso mandou. Você tem noção que os fãs da companhia sempre quiseram você na banda? Isso é tanto falatório a respeito da companhia. Na verdade, Rick, já me fizeram a pergunta se realmente eu recebi um convite para entrar na companhia logo depois que a Mila saiu ou que quando eu saí da casa. Na verdade, gente, o convite nunca aconteceu, né? Eu já falei em outra entrevista, o convite nunca aconteceu. Foram apenas boatos que rolaram, mas inclusive de pessoas de dentro da banda que ouviram falar que meu nome foi cotado para ir para a companhia do Calypso, tudo. Mas o convite realmente nunca foi feito. Então, assim, o Ari, ele também, em um determinado período, ele também era dono da banda Cassicó. Então, eu acredito que, por ter sabedoria em lidar com as situações ali, não houve esse convite. Entendeu? Vamos lá, mais pergunta aqui da galera. Mundo que é Calypso mandou de novo. Por que Cassicó mudou o ritmo para o forró e techno melody? Boa pergunta. Bom, o Calypso em si, ele teve o auge, né? Porque, na verdade, assim, o Calypso, inclusive aqui em Goiânia, o Calypso não é conhecido como um ritmo. E não só aqui em Goiânia, mas como muitas partes para essa região onde eu moro. Sim. Então, assim, não é conhecido como ritmo. O Calypso é conhecido como banda Calypso. Entendeu? Você fala de Calypso, a pessoa fala assim, mas você cantava com a Joelma? Então, assim, sempre liga isso. Então, as pessoas nomenclaturam o Calypso como forró. Aqui é tudo forró. Tecnomelody é forró, forró é forró, Calypso é forró, tudo aqui é forró. Então, assim, houve o auge do Calypso, do ritmo Calypso, né? E logo depois vieram esse ritmo. Estava muito em alta o forró, começou... O forró, na verdade, sempre esteve muito em alta, mas estava bem mais que o Calypso. E eu acredito que eu não tomava esse tipo de decisão, de mudar ritmo ou não da banda. Sim. Essa decisão cabia aos produtores e ao dono. Então, assim, toda vez que a gente ia produzir um CD, era estudado em cima daquilo que estava no mercado, né? Perdão, gente, em cima do mercado. E, na época, o forró e o technomelody estavam muito em alta. Então, assim, entenderam, né? Que a gente precisava gravar e continuar ali o trabalho. Por esse motivo foi mudado o ritmo. Mas o Calypso... Deixa eu só... Vamos lá, mais pergunta aqui da galera. Vamos lá. Você recebeu o convite para cantar em alguma banda de melody? O Delson falou aqui. De melody, não. Também não recebi convite. Gente, eu acho assim que eu não na verdade, nunca, que eu me lembro, eu nunca recebi convite de outra banda, assim. Eu acredito que eu tinha uma história muito grande com a Cassicó. A Cassicó se tornou minha família. Então, assim, eu acredito que, mesmo talvez se rolasse, eu acredito que
Não ia acontecer não, viu, Rick? Talvez a proposta tinha que ser muito boa. Tinham perguntado Porque aqui a que você... Cacicó me acolheu desde o começo de carreira. A Cacicó, a banda Cacicó que eu digo, inclusive o Marola, assim, foi uma pessoa assim, que sempre acreditou muito no meu trabalho, inclusive até hoje, né? Gosto demais dele. Então, assim, a Cacicó realmente era uma família para mim. Então, não, de Tecnomelody também não. Até porque eu acredito, Débora, eu sou muito autocrítica, tá? E gente, eu detesto ouvir minhas músicas, minha voz gravada. Eu não gosto de ouvir, eu acho horrível. E aí, quando gravei o Melody, então nem se fala. Que tinha que colocar, né? Eu parecia uma vozinha de esquilinha, assim. Sim, é. Nossa, gente, eu ouvi aquilo lá, eu falava, meu pai do céu. Então, assim, mas houve esse processo. E na minha saída da Cacicó, nós estávamos no processo, gravando inclusive com Mariozan Rocha, que era um cantor sertanejo, nós estávamos já passando por esse processo do forró misturado com sertanejo, que hoje é muito em evidência, né? Que hoje é estourado. Então, assim, nós estávamos nesse processo aí de busca. Mas o que é, infelizmente, porque eu acho que a Cacicó tinha uma identidade muito linda, né, com romance, as letras das músicas da Cacicó fizeram histórias para muita gente. Fez mesmo. Inclusive, gente, quantos casais eu conhecia, né, nos shows e falava, olha, eu conheci meu marido, a minha história de amor teve a ver com as músicas da banda Cacicó. E é muito lindo isso de se ver. Então, assim, para mim foi uma carreira muito gratificante a Deus por tudo isso. Vamos lá. Mesmo que eu não tenha sido o início disso tudo, né? Sim. Porque o início disso tudo lá atrás foi a Gleice Medeiros, juntamente com o Bispo. Isso. Assim, maravilhoso. Ó, tem mais aqui, ó. O que você achava das bandas que usavam o mesmo nome Cacicó? Cacicó e Cia da Cacicó, Cacicó do Brasil. Era mesmo, tinha um monte de Cacicó, viu? Tinha. Gente, isso era uma confusão. Era uma confusão. Inclusive, houve uma época que nós estávamos fazendo show e ficamos sabendo que na Bahia a banda Cacicó ia tocar. E nós falamos, mas como que a banda Cacicó tá lá tocando na Bahia? Muita gente formava bandas com o nome Cacicó, ele só ficava sabendo. Chegava, claro que não era a gente, né? Então, assim, houve mesmo isso. É uma briga, assim, de amor e ódio, né? Porque de amor por saber que pessoas estão fazendo é porque estava dando certo, é porque o trabalho era bonito, porque o trabalho estava indo para frente, estava fazendo, né? Tava dando certo. E ao mesmo tempo era aquela coisa de pensar assim, quantas pessoas que não iriam para esse show achando que realmente era a banda Cacicó e não era, né? Então, assim, havia também as frustrações para as pessoas. Então, assim, era uma mistura de amor e ódio. Você sabe que quando eu saí da Loirinha, um empresário lá de Fortaleza ligou para mim, agora que eu lembrei disso, eu nem tinha até esquecido dessas coisas. Que ele ligou para mim para entrar numa banda Cacicó. Eu disse, Cacicó não é do Pará? Ele fez, não, eu estou montando outra Cacicó. E vou trazer uma menina que cantou lá. Eu acho que era a Wanda que ele estava querendo levar. Uhum. Aí a Wanda tá vindo, que foi uma cantora, e vai ser outra Cacicó. Aí eu fiz, porra, uma banda falsa. Cacicó falsa, com um dançarino que nem dança calypso. Aí é pra lascar, eu não vou não. Agora ia ser uma farsa total. Gente, e era tão complicado isso, porque eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que muita gente não sabe. Acho que eu posso falar agora. Sim. Depois de muitos anos. Quando eu saí lá daquela cidadezinha de Xinguara, que eu te falei, e fui para Belém, o Bispo Júnior me colocou para ensaiar com a banda. E a banda que eu tinha visto lá em Xinguara era a Leia Sanches, era o Choque, era a Wanda, né? E aí me colocou no estúdio, a única pessoa que eu conhecia lá era o Adriano. O resto, todo mundo diferente. Eu falei, gente, isso aqui não é a banda Cacicó, não. Então eu passei por um teste aí também. Ele formou uma banda Cacicó, o próprio Bispo Júnior, que era dono da Cacicó, formou uma outra Cacicó para meio que um teste. E até chegar o dia de realmente eu ter entrado na banda Cacicó original. Então,
O próprio Danta Casicol, uma época, já fez outra Casicol também. Já fez o genérico. Vamos lá, mais pergunta da galera. Era muita resenha esse nome. Todo mundo queria esse nome. Eu disse, são 500. Débora, você tem contato com a Leia e o Chuck? Ela já respondeu, mas responde aí de novo, ela deve ter visto depois. Tenho bastante contato, demais, demais, demais. Não só com eles, mas com muita gente da banda Casicol. O que você... Temos um grupo aqui que só rola bênção. Das antigas. O que você acha da rivalidade no ritmo calypso? Nossa, era muito descarado isso. Era muito. Rick, eu sou tão assim tranquila em relação a isso, porque afinal eu te falo, como não sei se era imaturidade em relação a isso, tanto você me fez lembrar uma vez que nós estávamos fazendo show e como aquela menininha inocente do interior que não tinha essa malícia de banda, porque realmente a longo prazo foi tendo, mas eu sempre fui muito na minha. Por isso até que às vezes muita gente às vezes reclama, Débora, você sumiu, você não aparece mais. Porque eu sempre fui muito mais reservada em relação a essas coisas de rivalidade. Eu acho que isso é bobeira, que eu acho que cada um tem seu trabalho, né? E dá o seu melhor naquilo que faz. Então, assim, houve até uma situação que nós encontramos, não sei se foi com a banda da Loirinha, uma vez na estrada, e eu desci, gente, com uma roupa que só Deus na causa. Realmente, eu tava muito desleixada. Eu desci com um shortinho, eu nem lembro que roupa era. E eu sei que me olharam torto, assim, eu fiquei bem constrangida. Inclusive, até mesmo, até nisso a Suelen me ajudou muito. Ela chegou para mim e falou, Débora, quando a gente encontrar assim, você tem que se arrumar e tal. Então, essa malícia eu não tinha muito. Então, assim, em relação a essa rivalidade de Calypso, eu não vejo nem como rivalidade, mas eu acredito que as bandas poderiam se unir mais. Assim como o ritmo hoje, o sertanejo, a gente vê alguns ritmos que as próprias bandas se ajudam, se unem e faz o negócio acontecer. Né? Não existia muito isso no Calypso. Hoje eu estou distante desse mundo, então assim, hoje eu realmente não sei como tem funcionado. Mas na época realmente poderia ter tido uma união maior. Muitos anos depois, você e a Leia tinham rivalidades uma com a outra? Porque acontece muito das cantoras não serem amigas, né, quando trabalham juntas, se tornam depois. Sim. Não, rolava uns pega para acabar. O que eu acho que é natural. Eu já viu aquela música? Essa família é muito unida. A grande família. Gente, o que eu vejo que é natural acontecer, né? Você vive ali dentro de um ônibus que já é exaustivo, né? E muitas vezes não te fornecem todo o conforto que talvez precisaria ter. Então, assim, eu acredito que toda família pode acontecer isso. Já houve sim muitos pega pra capar, eu, Leia, Chuck, dançarina e tal. Mas até que, pelo que, nos bastidores que a gente ouve, né? Eu acho que a Cacicó era bem tranquila em relação bem leve, a isso. Né? Eu acho que a Cacicó era bem tranquila em relação a isso, né? Eu acho que eu, a Leia e o Chuck, assim, a gente conversava muito. Eu penso que a gente entendia bem qual que era, talvez, o lugar de cada um. Eu sempre admirei muito o trabalho da Leia, tanto é que, como eu falei, quando eu entrei, a Leia, para mim, era a referência ali. Então, assim, a maneira da Leia se comportar num palco, a maneira da Leia se vestir, a maneira que a Leia exercia o show em si, a Leia era o show. Então, assim, aquele corpão bonito dela, né? E eu sempre admirei muito e aprendi muito com ela. E eu era mais explosiva, então eu acredito que era a tampa, a panela e o cabo. Colocar assim os três juntos, né? Eu já era mais explosiva, mas eu consegui identificar o meu perfil meio roqueira, né? Eu gostava muito desse estilo, o que era completamente diferente da Leia. A Leia sempre se vestiu muito princesa, e ela podia explorar muito isso também, porque a Leia sempre foi muito bela, né? E eu já explorava mais em relação
a minha voz mais explosiva. Então, assim, eu explorava muito isso, essa coisa de dançar, de fazer carregadas. E o Choke, eu acredito que era a mistura de nós duas. Ele tinha aquele jeitinho mais meio americanizado, né? De cantar, de dançar, um estilo massa demais. Então, assim, um completava o outro. Agora, briguinhas tinha mesmo, não tinha pra onde correr, não, gente. Tinha dias que a gente estava estressada, tinha dias que eu estava na TPM, ela também. E não só com ela, mas acho que com todos. Ó, deixa eu só responder. O pessoal está perguntando o que é isso na minha mão. Porque toda vez tem uma... Isso é Grabovoi, gente. Para quem não conhece Grabovoi, é uma sequência de números que a gente coloca. É questão de estudos aí de números. Vamos lá. Ô Débora. Estão perguntando aqui como começou como foi o início do seu relacionamento com o Juninho. Com o Juninho. Ai, que delícia falar sobre isso. O Juninho, quando eu entrei na Cacecó, ele já estava. Eu já trabalhava com ele há 1 ano. Gente, eu sei que não existe cupido, nada disso, né? Eu não acredito nisso, mas houve um dia que foi um dia num show, eu não lembro o nome da cidade, mas acabou a energia na cidade e o show teve que ser interrompido. E eu estava no camarim conversando com a Sueli e o Juninho apareceu na porta do camarim. Eu lembro até hoje, ele estava com uma camisa preta, até aqui assim, uma calça bem coladinha, sabe? Tava lindo demais. Eu olhei pro Juninho assim, aí a Sueli do meu lado, eu falei, o Juninho é um gatinho, né? Aí ela, ai amiga, eu acho o Juninho lindo, depois do meu marido aqui, porque ela já namorava com o Fabrício, né? Quem sabe da história da Cacicó. A Suelen hoje é esposa do Fabrício Gadelha, que era o outro guitarrista, parceirão do Júnior, nosso grande amigo. Então eu falei pra Suelen, ela, ai, depois do Fabrício, eu achei ele lindo também, não sei o quê. Ela botou lenha na fogueira. E nesse dia, gente, eu sou meio assanhadinha, eu acho. Nesse dia eu chamei ele pra dançar comigo. Lá no camarim, eu falei, gente, vamos dançar. Aí eu acho que daí ele entendeu, olha, querendo, e ele já... E o Juninho é daqueles que come quieto, sabe? Ele não dá moral. Então, aí quanto mais ele não dava moral, mais eu queria. Ele era calado. O único na banda, gente, eu conversava com todo mundo. Eu falo demais, né? E eu conversava com todo mundo, mas ele era o único que eu só dava bom dia, boa tarde, boa noite. Porque era da forma que ele entrava no ônibus ali, ele ficava caladinho. E o meu relacionamento com ele começou através dessa dança aí. A gente morava numa casa da banda lá em Belém. E ele foi fazer a guitarra nova dele lá em Belém. E aí ele começou a ficar na casa da banda. E aí lá na casa da banda não deu outra. A gente começou a namorar e eu já tinha vindo de um relacionamento bem conturbado. E até falei pra ele, eu falei, não, Juninho, olha, não vai dar certo. E na banda não podia ter relacionamento. Tinha esse porém também. E aí eu comecei assim, eu falei, não, o Juninho, eu queria ir além, né? E ele não falava nada, ele era muito tímido. Aí eu falava, não, se esse rapaz não falar que quer namorar comigo, eu vou, ó, vazar. E aí um dia eu tentando tirar isso dele, eu também fui errada, gente. Eu mandei mensagem para ele, ele perguntou onde eu estava. E eu falei para ele onde eu estava e falei para ele, eu falei, olha, não vale apaixonar. Sabe o que ele mandou para mim? Ele falou assim, eu esperava que ele falasse, eu já estou apaixonada. Ele virou para mim e falou assim, não se preocupa, não tem perigo. Eu falei, não vou mais ficar com ele, não quero mais saber dele. E aí, depois eu tive outro relacionamento, depois de 8 meses ele me procurou novamente, nós trabalhando juntos, ele me procurou novamente, foi ó, trem querendo de novo. E daí por diante ele falou, não, eu não abro mais mão de você. E graças a Deus, assim, o nosso relacionamento sempre foi muito saudável na banda. Nunca houve nenhum tipo de atrito, assim, de ciumeira, nem da minha parte, nem dele. Graças a Deus, a gente sempre teve muita maturidade para lidar com o relacionamento e a banda Cacicó e a nossa carreira. Massa. Vamos lá, mais pergunta aqui, da galera aqui. Vamos lá. Pergunta aí, galera. Vou mandando um beijo aqui. O Caio, meu amigo, um beijo para você. Ó, o Juninho tá falando aqui que foi, Júnior?
Aí, ó, o Juninho tá falando aqui, 14 anos de casado, gente. Nossa, que massa. Ó, o Rafael mandou aqui. Fala da sua inspiração na Dulce Maria para ter o cabelo vermelho. Ai, gente, não foi, você acredita? Não foi. Parece que foi, né? E eu não julgo quem acha também, não. Mas cabelo vermelho, gente, eu já tinha quando eu entrei na Cacicó. Só que era bem menos, eram mechas vermelhas. Então, assim, quando eu entrei no lugar da Wanda, eu tinha mechas vermelhas no cabelo e a longo prazo eu continuei, né, com as mechas e o cabelo. Quem faz mecha sabe que chega um determinado tempo que o cabelo fica mais daquela cor do que o natural. Então, acabou ficando mais vermelho. Tanto é que quando eu entrei na banda, eu era conhecida como a menina do cabelo vermelho. Ninguém sabia meu nome, né? Então, assim, a menina do cabelo vermelho, aquela cantora do cabelo vermelho. E aí foi crescendo isso. E aí, quando nós gravamos o DVD, né? Então, assim, quem buscar aí minha trajetória sabe que eu já tinha um estilo meio roqueirinho, gostava muito. Tanto é que minhas roupas eu comprava bastante em São Paulo, na Galeria do Rock, eu gostava muito desse estilo mais, assim, coturno. E quando gravamos o DVD que veio à tona, porque na época a RBD estava muito em alta. E aí começaram a falar que eu parecia com a menina do RBD, né? Esqueci o nome dela agora, que ele falou aí. Com a Roberta. Gente, e quantas vezes crianças foram no nosso show e ia no camarim falando que queria ver a Roberta? Eu falava, Roberta, pronto, RBD. Se fosse pra ser. Foi mais de 10 anos com cabelo vermelho. Então, muito mais, porque quando eu entrei na Cacicó eu já tinha cabelo vermelho. Ó, você conhece Laís Lira, atual cantora da banda Cacicó? Diogo César mandou aqui. Conheço e sou admiradora do trabalho dela. Inclusive, houve épocas antes de eu sair e, se eu não me engano, ela fez freelance também conosco. Eu já conheci a Laís, então, assim, sou fã do trabalho dela também, dela como pessoa, e já conheci, assim. Que massa. Vamos lá. Perguntaram aqui, Débora, você lembra que você comprava pão pra gente, misturava com açúcar e manteiga e Nescau? Lembro, sim! Ó, tem mais aqui, ó. Eu lembro. A diferença da estrutura do primeiro e do segundo DVD é grande. Ali no segundo a equipe era outra, ali no segundo a equipe era outra ou era um promocional? No segundo era outra equipe, completamente diferente. Gente, para quem conhece mais a fundo a respeito de gravação de DVD, sabe que é um investimento exorbitante, né? Principalmente um DVD naquele nível que nós gravamos. Que, na verdade, acredito que nem nós esperávamos. Eu mesmo não esperava a dimensão daquele DVD nunca, nunca na vida. Então, assim, foi um investimento muito alto que o Marola fez. Não sei quem colaborou, né? Porque isso é muito interno. Então, foi uma equipe completamente diferente. Inclusive, o produtor do primeiro DVD era um produtor espanhol, que tinha extremamente muita experiência. E até a proposta também do primeiro DVD e do segundo DVD foi completamente diferente. Porque o segundo DVD, ele não teve esse investimento. A segunda equipe, jamais podemos desmerecer o trabalho dele pela diferença, até porque o investimento também foi outro. Né? Então, assim, o segundo DVD, investimento de câmeras, investimento de produção, de tudo foi completamente diferente. O segundo foi um complemento para dar uma continuidade, principalmente no trabalho que estava sendo lançado, que era o Tecnomelody. Então, já mudou completamente também para outra linha. Então, foi equipe diferente, sim. Inclusive, assim, o primeiro, o nível do produtor, o Christian, era Christian Valente. Ele é argentino, né, amor? É espanhol não, gente, perdão. Ele é argentino. Ô, Débora, houve uma queda com a saída na banda. Vocês sentiram uma queda com a saída da Leia e do Chuck? Assim, vocês sentiram que o pessoal meio ficou órfão, né? Porque era um trio que todo mundo amava muito, vocês três.
Era como Mila e Lene na época da companhia. E Charles, enfim, porque na companhia foram dois cantores, Charles e eu acho que Clisney. Foi Alan. Mas houve vocês sentiram isso? Foi de boa, assim? Foi tranquilo? Sem os meninos? Não, tranquilo, acho que nunca é. E que seja a saída de qualquer pessoa. Mesmo que a pessoa chegue há pouco tempo, eu pelo menos sou muito de pegar amor, né? Porque imagina, anos de estrada com aqueles dois, né? Vivendo o show com Uhum. eles. Era tudo muito ensaiado, era tudo muito bem elaborado com eles. Então, claro que não só eu, mas como toda a banda, todos os fãs sentiram muito, né? Mas eu acredito que, como tudo na vida, a gente tem que buscar talvez uma melhora, né? Naquele momento, eu sei que havia também há conflitos pessoais, né? Com cada um. Então, assim, nós sentimos muito. Foi um baque, sim, para a banda Cacicó. Assim como qualquer uma das pessoas saíram, houve um baque. Mas claro que Leite Oak houve um peso ainda maior, né? Ainda maior por ter sido os dois que gravaram o DVD, nós tínhamos um show montado. Então, assim, foi bem desafiador dar continuidade a esse trabalho sem eles. O que foi mais impactante? A saída dos meninos ou a troca de ritmo? O que você sentiu mais Epa, que o público tá... Eu acho que os dois, sabe por quê? Porque foi basicamente o mesmo período. Eu confesso para você que eu e a Léa nunca tivemos esse nível de conversa assim, que de fato aconteceu, até porque hoje acho que também não condiz mais. Mas claro que a mudança de ritmo mexeu muito com a gente. Havia situações internas que mexiam muito com a gente. Então, assim, eu acho que as duas coisas caminharam juntas ali, entendeu? Então, assim, até os meninos brincavam. Ih, nada! Vai todo mundo sair, vai ficar só a Débora. Cara, é Eu não sei impressionante. se é por minha personalidade, eu sou muito apegada às coisas, sabe? Então, assim, para mim, desapegar é meio difícil. Para quem conhece aí um pouco do enneagrama, psicologia, sabe que eu sou tipo 4. Então, tipo 4, ele é muito sentimental. Ele, por exemplo, se você me dá algo, eu carrego eternamente, eu boto muita emoção nisso. Então, assim, para mim, pensar em sair da Cacicó era algo, assim, muito estranho. Hoje você trabalha com o quê, Débora? Hoje eu trabalho numa distribuidora de joias, de prata. É rico, ó. E também, hoje, assim, a música na minha vida, gente, tem gente que fala, por que você parou de cantar? Eu não parei de cantar. Em momento algum, não parei de cantar. Eu canto na minha igreja, lidero o louvor da minha igreja juntamente com o meu líder de louvor junto comigo, que é o Ramon, meu esposo Juninho. Nós lideramos e fazemos um lindo trabalho lá na igreja. Já há todos esses anos. Então, assim, eu continuo cantando. Inclusive, essa semana eu até postei, coisa que é bem difícil, mas eu quero estar postando mais coisas para a galera, porque eu amo o carinho das pessoas que até hoje têm esse carinho por mim, mesmo depois de tantos anos, né? Desde a época da banda Cacicó, muita gente sabe, as redes sociais não eram tão em evidência, né? Esse mundo digital. Existia Orkut, Facebook já, e ainda assim eu já não era muito assídua. Tanto é que muitas pessoas me movimentavam para mim as coisas, porque eu nunca fui muito desse mundo digital. Ó, Estou aprendendo ainda com isso. Então, assim, não parei de cantar, só simplesmente hoje talvez eu não poste tudo, não estou em evidência, mas desde o primeiro momento, Rick, que eu entreguei minha vida ao Senhor, a minha fala para Deus é: Deus, faça a sua vontade na minha vida, na minha família, com o dom que o Senhor me deu, porque eu canto desde quando eu me entendo por gente. Então, esse dom foi o Senhor que me deu. Então, eu sempre, meu desejo era esse, era fazer a vontade de Deus. Hoje o meu maior sonho é esse. Se for liderando o Ministério de Louvor da Igreja de Deus, o Jardim América, o resto da minha vida, assim vai ser. Né? Eu recebi atualmente um convite muito especial para gravar com a Leia Soares, que é uma cantora lá de Castanhal, uma cantora gospel, sim. de Bragança. Bragança.
E eu conheci ela através de um amigo, que é esposo dela, o Renan. E eu ouvi um CD dela aqui, gospel, de Calypso, e eu amei as músicas dela. E aí eu até gravei para ela, mandei para ela uma música, e ela, Débora, Massa. você não faria uma participação comigo no meu próximo CD? Falei, na hora, faço, e, inclusive estamos com esse projeto. Né? Então, assim, meu desejo de verdade é que seja feita a vontade de Deus. Essa música está sendo foi gravada já, e logo mais vai ser lançada aí para todos Então, vocês. por falar em Deus, olha aí. Como foi seu encontro com Deus? Em que ano você se consertou? Deve ser se converteu. Aí, É. Bom, o ponto, me ajuda aí, que eu sou péssima com datas. Olha aí, tá vendo? O ponto aqui é excelente, novembro de 2012. Como eu falei, eu fui para a igreja porque minha mãe me obrigou. A primeira vez eu estava aqui em Goiânia, como eu falei para vocês. Eu fui ter meu segundo filho, o Vitinho, eu ganhei ele aqui em Goiânia. E na semana que eu ia fazer minha cesariana, porque todos os meus partos foram cesarianos, eu fui nessa igreja. E lá, gente, eu fui muito bem acolhida, eu fui tão, assim, abraçada. Ninguém me conhecia, ninguém nem sabia quem que era a banda Cacicó na igreja. E minha mãe me obrigou a ir, ela viu que eu estava um pouco triste. Na verdade, às vezes, a falta de buscar. Porque, gente, Deus, ele caminha com a gente o tempo todo. Em todos os anos que eu passei na Cacicó, Deus nunca esteve ausente na minha vida, mas eu já não buscava ele de uma forma intensa. sim, Às vezes, eu deixava de orar, deixava de buscar, de conversar. Então, não tinha aquela intimidade, eu, Débora, tá? Não é o caso de muitas, muitas cantoras aí que continuam com uma carreira linda, mas eu, Débora, estava bem distante. E com isso, eu podia estar rodeada de pessoas maravilhosas, de carinho de todos os lados, mas existia um vazio dentro de mim. E na época, quando eu fui pra... minha mãe percebeu isso, porque mãe é mãe, né? E minha mãe me obrigou a ir para a igreja. Falou, não, eu quero ir visitar essa igreja e você vai comigo. Você vai receber oração, você vai ter neném agora e tal. E aí eu fui muito bem recebida, foi maravilhoso. Mas ainda assim não foi o pontapé assim, para eu falar, não, realmente eu quero ver isso. Eu fui ganhar meu filho no hospital. Os pastores daquela igreja, que tinham me conhecido um dia só, nem sabia quem eu era, foram me visitar no hospital. Isso foi muito importante para mim, porque eu acredito que o amor, ele move montanhas. O amor, ele faz, ele diferencia a vida de uma pessoa. E eu sim. recebi esse amor assim de uma forma genuína que veio da parte de Deus. Eles oraram pelo meu filho e tudo. E isso teve um peso, sim. Aí eu não estava muito bem no meu casamento, com o Juninho também. E família, para mim, é tudo que eu tenho nessa vida. Quem me conhece a fundo sabe que a minha família é meu bem mais precioso. Não, 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 outra coisa não importa para mim, mais do que minha família, né? Sim. Então, naquele momento, eu estava num momento muito delicado no meu casamento. Então, assim, e os pastores me acolheram e cuidaram de mim, da minha família, assim, de uma forma como nunca havia acontecido. E claro que eu falo dos pastores, mas foi Deus através da vida deles, que a Sim. partir daí eu continuei indo para a igreja, continuei viajando, inclusive todos os meus shows que eu ia fazer, que eu ia viajar. Aí surgiu a oportunidade de eu morar em Goiânia, então eu vim morar em Goiânia, continuei indo para a igreja e indo fazer os shows, cumprir minha agenda, fazer tudo que eu fazia. Os pastores iam na minha casa todas as vezes que eu ia viajar, orar e abençoar a nossa ida. Então, eles oravam, abençoavam, filha, vai com Deus, trabalhe mesmo, e sempre orando e guardando a nossa vida. Isso Sim. foi muito importante. Tá? E o cuidado interno que eles tinham também com a minha família. Então, assim, nisso eu fui por encontro com Deus. Quem já teve essa oportunidade de ir realmente é algo maravilhoso. Tive um encontro genuíno com o Senhor e eu fui entendendo que, na verdade, Deus tinha algo para mim e tem algo para mim. E eu quero viver isso dia após dia. E do dia em que eu saí da Cacicó até hoje, existe um processo. Hoje eu estava até compartilhando.
Depois que eu saí da banda Cacicó, gente, eu já trabalhei com tanta coisa fora da música, aprendi tanto, tenho aprendido tanto, tenho vivido coisas maravilhosas, assim, a parte da música, a par da música, assim, também. Então, para mim é um aprendizado a cada dia e eu vejo assim, o cuidado de Deus. Vamos Esse foi lá. meu encontro com o Senhor. Que massa. Nisso já tem, acho que 8 anos. Ó, tem outra pergunta aqui, ó. A galera te marca muito em vídeos na sua passagem da Cacicó. Isso te incomoda? Não, não me incomoda. Na verdade, eu fico rindo. Eu falo assim, gente, estão postando até hoje, depois de tantos anos, né? Me surpreende, na verdade. Então, assim, incomodar jamais. Gente, eu tenho uma história. A minha história, Deus mudou a partir do momento, como falaram, que eu tive um encontro com Deus, sim, mas mudou interiormente. Mas o meu passado, a minha vida com a Cacicó, tanto é, hoje eu sou casada há 14 anos, tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, e eu devo isso à trajetória que eu passei na Cacicó, porque foi lá que eu conheci meu marido. Então, eu acredito que tudo tem um propósito de Deus, né? Então, eu acredito que hoje eu estar onde eu estou também é um segmento, um propósito de Deus. Débora, olhando para trás, para aquela Débora que começou lá no início, que houve até um certo preconceito por ela não ser paraense. Mas, querendo ou não, a não paraense foi a cantora que marcou, uma das cantoras que marcou na banda Cacicó. Eu estava até lembrando, vendo você falar isso, eu lembrei que, querendo ou não, gostem ou não, Joelma Mota, por não é paraense, mas foi uma cantora que marcou muito na Loirinha. Daisy Santana também, não é paraense, mas marcou muito. E parece que quando tem desafio, é quando você vai com mais vontade de fazer bem feito. E olhando para trás, só você e Deus sabe tudo que você viveu. Tantos anos na Cacicó. Quantas vezes você sorriu, quantas vezes você chorou. Quantas vezes olhou pela janela do ônibus, só via BR e chorava. E naquele momento conversava com Deus. E Vai Deus já fazer estava chorar. trabalhando na sua vida. Tal, naquele momento não eram os planos dele, quer dizer, ainda não era o momento de você sair, mas Deus já planejava te colocar como estrela daquela banda, para depois te puxar para os caminhos dele de vez. E é lembrada até hoje como uma cantora da banda Cacicó. Débora, entre erros e acertos, o que você, olhando para trás, diria para aquela Débora que está lá vivendo tudo aquilo? O que você diria a ela nesse momento, com toda a maturidade que você tem hoje? Débora, você viveu, tem vivido e vai viver o melhor de Deus. Então, eu diria para aquela Débora que eu diria obrigada, Débora, por confiar em você mesma. Eu diria obrigada, Débora, por se deixar ter a oportunidade de viver tudo que você viveu na Cacicó. Né? Eu acredito que houve mais acertos do que erros. Olhando para Débora lá atrás, também falo obrigado pela história que ficou e obrigado pela história que continua hoje. Né? Com a minha família, com meus filhos, com meu marido. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo, por tudo. Eu sou muito grata a Deus pelo carinho das pessoas. Eu sou muito grata a Deus pela história que eu construí, né? E quando eu falo eu construí, não foi só eu. Como eu falei, é muita gente por trás, é muita gente envolvida. Porque se lá atrás, um dia, alguns músicos, ou quem foi, não tivesse falado assim, olha, ela não é cantora para banda, talvez eu não teria buscado essa determinação de viver tudo que eu vivi. Então, assim, foi lindo, foi da melhor forma, eu acredito que foi da melhor forma. Tudo que eu vivi com muita intensidade para a Débora, né, passado, e hoje da mesma forma, não é diferente. Tudo que eu vivo, eu dou o meu melhor, né, inclusive onde eu trabalho hoje,
Vou mandar um beijo para as meninas lá da De Júlia, porque elas estão assistindo aqui. Um beijo, todas as meninas da De Júlia. Onde eu trabalho, eu sempre tento dar o meu melhor. Quem me conhece sabe disso. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo. E eu não mudaria nada. Débora, eu quero te agradecer por esse bate-papo incrível. Obrigado por tudo. Eu sei que você correu muito, que você já estava se falando, eu, você e o Juninho. Talvez não dê tempo, vamos dizer que talvez a gente vai ter que deixar mais tarde, que você saiu do trabalho correndo e se arrumou. Gente, obrigado por essa noite incrível, obrigado por esse bate-papo incrível. Débora, você foi, é e sempre será inesquecível para todos os fãs da Cacicó. Você marcou uma geração, uma época. E o gostoso de tudo isso é ver o quanto você está feliz hoje, bem e resolvida. Foi um ciclo que você encerrou muito bem. E o gostoso é de ver que os fãs respeitam isso e continuam admirando você. Obrigado por tudo, obrigado por essa noite incrível. Que Deus te abençoe muito. Eu que só tenho a agradecer a você, estou aqui emocionada, porque eu nem esperava isso, né? Na verdade, assim, eu não esperava desde o começo essa dimensão desse carinho, desse amor das pessoas. E isso é o melhor de tudo, é ver, assim, o carinho, o amor das pessoas, não só com o trabalho, mas como a pessoa da Débora, né, comigo. E eu só tenho a agradecer a você, Rick, também, né, por esse convite especial. Gente, eu estava tão nervosa, vocês não têm noção, eu estava sonhando. Eu isso com medo, nervosa. E quando eu vejo assim, o carinho das pessoas, Diego falando, maravilhosa, diva, oh meu Deus. Gente, eu sou muito grata a Deus por poder hoje viver o amor dele, poder ter pessoas assim com esse carinho. E hoje poder dar continuidade a isso, levando o amor de Deus às pessoas, né? Através desse momento aqui, cada canção que eu canto na minha igreja também é com esse intuito de Deus poder transformar e trazer esse amor que vem da parte de Deus, porque Deus, ele é amor. Sim. E assim como ele trouxe esse amor, tirou toda aquela tristeza, todo aquele vazio que existia no meu coração, por pessoal meu, né? Não pela história que eu vivia, era mais algo interior, é o que eu desejo para todo mundo, assim, que venha mesmo, assim, que continue esse carinho, que eu amo cada um de vocês. E é isso, gente, obrigada de coração. Obrigado, obrigada, gente. Rick. É demais. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. E continuem a idade. Valeu, Débora. Valeu, Juninho. Um abração. Tchau.